Então, mãe, eu queria fazer essa entrevista com você porque a senhora tem uma história de vida que a senhora já me contou muitas vezes o que já aconteceu na sua vida, as coisas que você já viveu, só que eu ainda não sei de tudo. Mas para não ficar cortando, para não ficar pegando de pedaço em pedaço, eu queria que dessa vez a senhora me contasse do início, meio e fim, uma linha do tempo contínua. Pô, quem é Dulcinea? Nasci em São Paulo. Meus pais foram embora quando minha irmã mais velha nasceu. Aí lá nasceu eu e mais três irmãos. Aí nós viemos embora para cá, para Palmeira. A minha infância foi uma infância normal. A gente brincava, a gente estudava, tinha hora para tudo. Papai era muito rígido, mas amoroso. Entendeu como Mas é? ele era muito presente? Ele era presente, ele era muito presente, mas quando ele começou a viajar para São Paulo e para Recife, principalmente para São Paulo, aí ele começou a demorar mais fora de casa. E passava assim 2 semanas Mas isso fora de quando, casa. mas isso quando você já estava em Palmeira ou quando ainda estava em São Paulo? Não, quando a gente estava aqui em Palmeiras. Quando a gente estava em São Paulo, ele trabalhava, é, ele era empregado, Sim. né? Ele trabalhava numa fábrica. Então, quando a gente veio embora, aí ele comprou um caminhão e ficou carregando pessoas, assim, levando pessoas para darem feiras em outras cidades. Aí depois ele trocou o caminhão, comprou um Mercedes, daqueles carros grandes, Aqueles aí caminhãozão grandão. daquele caminhãozão grandão, aí começou a viajar para São Paulo. E na época, assim, era muito bom, era muito diferente de hoje, né? Em que Na sentido? época, no sentido assim, de segurança. Hum, Na época era assim, a gente, lá em casa eram seis, nessa primeira casa que a gente morou eram seis, aí nós ajudávamos minha mãe, e depois, à noite, aí ela gostava de colocar a cadeira na calçada, para pra ficar conversar com vendo as pra vizinhas. ficar conversando com as vizinhas. Conceição já estava lá? Não, não era naquela rua não, era Ah. naquela rua que mora a tia Sheila Ah, hoje. numa casa mais acima. É, Ah, sim, eu lembro. entendeu? Aí era assim. Aí à noite ela pegava, deixava a gente brincar na rua, na calçada, né? Aí ela botava a cadeira, aí vinham os vizinhos conversar com ela. Aí a gente brincava de pega-pega, brincava de roda, brincava de bola. E era interessante porque na rua tinha uma fábrica de confeito. Então o vizinho, os filhos dele trabalhavam nessa fábrica enrolando confeito, que no caso era à noite. Então o dono da fábrica mandava uma lata assim desse tamanho, cheia de confeito e os papéis. Aí a gente gostava de ir para a casa dele, ele na calçada também. Aí a gente gostava de ir ajudar a enrolar os confeitos. Aí ganhavam uns em troca às Não, vezes. não era ganhava em troca não. A gente enrolava os confeitos, mas também a gente chupava, É claro. né? Criança sempre criança. E existia assim, os pais tinham cuidado, mas não era o perigo que é hoje, né? Na época não existia celular, existia televisão, Já tinha né? televisão já. Já tinha. E na rua que eu morei, que nós moramos, só quem tinha televisão era a gente. Sim. Aí todo mundo da rua ia assistir televisão lá em casa. Jogo, tudo. Tudo. Na época tinha o que eles chamavam de luta livre. Aí os meninos iam lá para casa que era para assistir. Sim. Então, meu pai e minha mãe, eles sempre foram assim muito bons com as pessoas. E essa rua que a gente morou era uma família, era como se fosse uma família. Todo mundo era unido. É por isso que eu digo de vez em quando a você, é a única rua que eu sinto saudade de ter vivido foi aquela rua, que é a Clodoaldo da Fonseca. Sim. Aí depois meu pai comprou um terreno, aí fez a casa que é o que hoje a casa da sua avó. E lá aí nasceu André, o mais Hum, novo, já tinha né? todo mundo. Já tinha os seis. Aí lá nasceu André nasceu lá.
Então, aí depois, aí eu estudava em escola pública, lá no Humberto Mendes. Ah, a senhora estudou no Humberto Mendes. Foi. Aí eu, com 18 anos, eu terminei o magistério, que era para ensinar criança. Aí fiquei, quando eu tinha 19 anos, aí eu fui trabalhar. E com 20 anos, não, com 19 ainda, eu prestei vestibular em Recife, passei, aí com 20 anos, aí eu fui embora. Aí passei 4 anos, ou melhor, 5 anos, o nosso curso era de 4 anos, mas como tinha greve, Sim. aí Já tinha tanta greve naquela época já? tinha. Aí terminou atrapalhando. Então lá a cidade também era diferente do que era hoje. Tinha mais segurança do que hoje, né? Hoje, se você for para Recife, você tem que ter o maior cuidado. Naquela época, a gente tinha cuidado também, mas não era a violência que é hoje. E à medida que o tempo vai passando, as coisas vão cada vez mais Piorando, ficando violento. ficando violenta. A gente não pode dizer que é evoluindo, porque violência não significa evolução. Justamente. Não é isso? Então, aí daí, quando eu terminei com 24 anos, sociologia, aí vim embora para aqui, para Palmeira. Aí fui trabalhar no Pio 12, trabalhava à noite, e de manhã e de tarde eu trabalhava no Cristo Redentor. O primeiro ano. No segundo ano, aí eu deixei à noite, porque ficou muito cansativo, aí trabalhava só durante o dia. Aí, no ano seguinte, em 83, aí meu pai faleceu de acidente. Foi acidente de caminhão. De acidente de caminhão, na Bahia, no dia do meu aniversário. É por isso que às vezes eu digo assim, eu não gosto do meu aniversário. Que às vezes você diz assim, não, mas tem que superar. Ninguém supera uma perda, principalmente de um pai, né? Aí eu me senti assim, como minha irmã mais velha tinha ido embora, então eu comecei a me sentir responsável pela família. Porque você era a irmã mais velha. Era, porque na realidade a mais velha tornou-se eu. Então eu me sentia na obrigação de ajudar minha mãe, de ajudar meus irmãos, principalmente o mais novo que só tinha 8 anos. Em 88. Nossa, ele é bem novo. Quando ele faleceu. Então aí eu comecei a trabalhar, né? Sempre fui muito caseira, nunca gostei de negocinho de balada, essas coisas. Mas tu tinha amigo que ia muito? Seu ciclo social na época gostava bastante de festa? Não, na época Era um pessoal não. mais como você também? Era um pessoal mais assim, Caseiro, ficava caseiro. em casa. Tá entendendo? Então, Se eu vou pra sair pra algum lugar é mais pra comer. Nunca uma festa grande. só se fosse assim, uma festinha de aniversário na casa de alguém. Entendo. Tá entendendo? E outra coisa, meu pai, ele tinha muito cuidado, até exagerado com a gente. Então, quando eu tinha trabalho em grupo, aí o trabalho em grupo era feito na minha casa. Ele não deixava a gente sair para fazer trabalho em grupo na casa de outra pessoa. Então, minhas colegas, elas iam lá para casa fazer trabalhos comigo, com os meus irmãos. E mamãe sempre acolheu todo mundo muito bem, independente de quem fosse. Ela sempre foi amável com todo mundo. Assim como o papai também. Sendo que meu pai, devido à própria criação, aí ele era assim, muito rígido. Tá entendendo como é? Minha mãe era mais acessível, no caso. Né? A mãe, ela é mais... Ela solta mais um pouco do que o pai. Não é isso? E assim, em relação a dar trabalho, filhos darem trabalho, apesar de foram 7, nenhum deu trabalho. Para dizer assim, não, fulano está dando trabalho. Não, nenhum. Então, aí o tempo foi passando, a gente foi crescendo, aí começaram os namoros. Você namorou pela primeira vez com quantos anos? A primeira vez eu namorei escondido. Aí era tão engraçado porque era assim, as meninas namoravam, ele não sabia. Quando eu inventei de namorar, ele descobriu. Esse rapaz, ele morava em Petrolândia. Onde é que fica? Toda vez eu troco Petrolândia com Petrolina. Não, Petrolândia. Inclusive, houve uma cheia muito grande.
o rio terminou levando a cidade e construíram uma nova cidade. Então esse rapaz, a gente começou a namorar escondido, Sim. né? Aí quando ele descobriu, aí me chamou, aí disse que o rapaz tinha que falar com ele. Eita. Aí o rapaz foi falar com ele. Sim, aí o rapaz ia lá para casa, aí a gente ficava na calçada, sentado. E como eu era muito, como é que eu posso dizer, muito Inocente. tímida, Sim. né? E o rapaz também, aí a gente não podia nem dar um beijo um no outro, porque quando olhava para trás estava meu pai olhando, Ave Maria. tá entendendo? Aí depois o rapaz vinha poucas vezes, que ele morava muito longe, aí depois o namoro acabou, Mas aí acabou por quê? Era coisa de escola ou era coisa de... acabou porque ele morava muito longe e a gente era muito novo É, tem esse também, detalhe também. né? A gente era muito novo também. Então aí depois aí eu fui embora para Recife, comecei a estudar. Lá também não era de balada Na época, né? na É porque época. hoje Recife é uma capital Tá animada. entendendo? Na época, apesar de que na época tinha barzinhos, Hum, como tem hoje. Inclusive, tem um barzinho que a gente morava numa rua por trás, que esse barzinho ainda existe hoje. Até eu conversei uma vez com o Magal, ele disse que esse ainda existe hoje esse barzinho. Então aí eu conheci muita gente. A minha turma tinha o lado do pessoal chato, mas tinha um lado também de gente boa, né? Aí a gente ia almoçar no restaurante universitário, era muito engraçado, porque era assim, ia estudante de medicina, estudante de engenharia, agente de sociologia, de vários cursos, aí a gente se juntava tudo na mesma hora para ir almoçar. sei. Aí um olhava para o outro e dizia assim, olha, se você não quiser o suco, tu pega mais guarda para mim. Hum, Aí o outro dizia, olha, se tu não quiser o doce, tu pega, mas tu guarda para mim. Tá entendendo? Então existia assim uma união muito sei. grande entre a gente. Lá eu ainda trabalhei alguns meses Hum, numa escolinha infantil. Aí depois eu fui fazer um estágio em uma empresa que o dono era francês, era um estágio bom, era um estágio remunerado, aí a nossa turma foi fazer. Aí a gente começou a conhecer outros lugares de Recife, tá entendendo? Assim, mais distante. Na época era bom, era muito bom você conhecer pessoas, você ver que você não estava sozinha, tinha alguém cuidando de você, tá entendendo? hum. Então a gente tinha assim, na época existia, como existe hoje, maconha, tá entendendo? Só que você só fumava se você quisesse. Ah, mas hoje também. Hoje também, né? Você só fuma se você quiser. Aí como eu falei pra você, tinha um colega que ele dizia assim, eu vou lá no banheiro fumar um baseado. Ali ele ia, fumava a maconha dele, voltava, mas não mexia com ninguém. Pelo contrário, ele até cuidava da gente. Pra você Aí ver que não é porque a pessoa usa uma maconha ou alguma coisa assim que é uma pessoa ruim, né? Ele simplesmente fazia as coisas na dele e não incomodava ninguém. justamente. Aí quando a gente se formou, aí não teve festa, porque ninguém tinha dinheiro, né? Não teve aquela formatura que hoje em dia é muito comum, né? Não. Foi assim, a gente foi para uma sala onde tinha o nosso professor de história e lá a gente colou grau Sim. e depois vamos fazer a festa. Onde vai ser a festa? A gente vai fazer a festa no Bar da Tripa. Hum, Era um bar que tinha na cidade universitária, depois do Instituto Básico. Foi o instituto onde a gente estudou. Porque a cidade universitária tinha o Centro de Arquitetura, tinha o Instituto Básico, onde esse Instituto Básico eram todos os cursos de humanas. Existia a faculdade de medicina, existia a faculdade de engenharia, e lá, mais para lá, tinha esse barzinho. Então, na época era assim, quem bebia tomava sua cervejinha com a tripa, sim. a tripinha. E quem não bebia, tomava o seu guaraná ou a sua Coca-Cola com a sua tripinha assada. Então não tinha essa de ninguém zombar de ninguém,
Esse bullying que a gente vê hoje, na época não existia bullying. Pelo contrário, as pessoas se respeitavam. Aí a gente morou um tempo na Boa Vista e outro período a gente morou em Boa Viagem. Tudo isso em Recife. Tudo isso em Recife. Isso é bairro? Esse Boa Viagem? Boa Viagem é bairro e Boa Vista é bairro. Boa Vista é ali onde o tio Tonho morou, que Sei. Leide mora hoje. É lá. É perto de onde a gente se hospedou? É, Ah, sim. Aquele prédio ainda existe que a gente se hospedou? existe. Prédio muito bonito. Que eu dizia que o elevador era do Titanic, lembra? Porque ele fechava assim. Que é igualzinho ao Titanic, ele fechava com aquela portinha de metal, Como se fosse uma sanfoninha. como se fosse uma sanfoninha. É centenário, né, aquele hotel. É, eu creio que sim. Quando eu me formei, aí eu vim embora pra cá, aí comecei a trabalhar, como eu já lhe disse, né? Papai faleceu, aí eu comecei a trabalhar, comecei a ajudar minha Você mãe. se formou com quantos anos? Eu me formei a segunda vez com 24. A segunda vez? Sim, a primeira vez era professora primária, com 18. Sim, com 18. Aí, com o curso superior, foi com 24. 24 anos. Caramba. Aí, no caso, já com 24 anos você já começou a lecionar. Já. Aí era muito interessante porque tinha alunos que eram mais velhos do que eu. Isso Né? eu realmente presenciei. E até que quando a gente encontra, às vezes você fica rindo, né? Que você diz bem assim, quantos anos a senhora tem? E quantos anos esse homem tem? Né? Então, assim, bem mais velhos que eu, mas me chamavam de senhora. É educação, né? É, que nem precisava, né? Mas é por uma questão até de educação que receberam em casa. É modos. São modos, né? São modos. Pela educação que recebeu. Pela educação que recebeu, é Tá comum. entendendo? Aí depois, de vez em quando eu ia para Recife, que eu tenho uma amiga lá. Ainda se falam hoje em dia? Eu perdi contato com ela, não sei se ela já morreu, porque ela tinha um tipo de câncer de tecido, lúpus eritematoso sistêmico, era ela, um casal de filhos e o marido. Aí depois a gente não teve mais contato com ela, com a família. Como era a sua relação com os seus irmãos quando você era mais nova? Bem, era assim. Vocês brigavam muito? Porque todo irmão briga, isso é comum. Como é que eu posso dizer? Tipo, sempre tem aquela pessoa que aprontava mais, ou aquela pessoa que sempre achava que estava no comando. Geralmente é o mais velho, que fica no comando por natureza. Ah, sim, que era mais, como dizia minha mãe, assim, gostava mais de rua, era a Márcia, tia Márcia, né? Aparentemente eu acho que ela é Então ela gostava de brincar de bola de gude, até com os meninos também, sempre brincando. de bola, tá entendendo? O Tonho, Teu Tonho. apesar dele ser menino, né? Mas ele não era de dar trabalho. Ele era assim, ele tinha um amigo e teve uma vez que ele chegou em casa, tarde da noite, e minha mãe estava detrás da porta esperando por ele, porque meu pai tinha chegado e estava dormindo. Aí ela ficou com cuidado. Se ele vê, ele vai brigar com o menino. Tá entendendo? E assim, a mais namoradeira sempre foi a Márcia. E a Márcia realmente... Foi a mais namoradeira. Então foi a que mais deu trabalho também? Não, ninguém nunca deu trabalho. Ah, também, né? Com vó do jeito que era, não Tá tem como dar entendendo? trabalho. Não, ela Até não porque dava se desse, trabalho, né? se desse era outra coisa. Né? Pelo contrário. Agora, ela só saía quando meu pai não estava em casa. Quando ele estava em casa... Porque pelo fato, naquela época também, esse negócio assim, a mulher tinha que ser exemplo, né? Tinha que ficar sempre certinha. Uma coisa do tipo. Pela maneira que ele foi criado também pelos pais dele, então era daquela forma. Então era o único exemplo, o único modelo que ele teve de criar filho foi, obviamente, a criação que ele teve do próprio pai. Do meu avô. Ou do seu avô, do meu bisavô, já nem sei mais. E por esse motivo, aí ele era mais, quem era mais duro? Era avó ou vô? Meu pai. Ele era mais duro. Era. Mas ele tinha essa marra de bruto, mas ele não era muito corajoso não, né? Não, assim... Em que sentido? Aquela história que você me contou. Ah, do mau assombro? Sim. Ah, não. Minha mãe era mais corajosa. Como é que foi essa história? Conta de novo, porque toda vez que você conta, eu ainda acho que... Ah, foi muito engraçado. Porque era assim, minha mãe, a gente morou numa casa que era mal assombrada. Por que você fica dizendo a casa era mal assombrada? Porque era assim, hein?
A gente ouvia a máquina de costura Funcionando. funcionando de noite. Tinha ver se os pratos se quebravam tudinho na cozinha. E a minha mãe ia olhar, ela não tinha medo de nada. E meu pai não acreditava, ele dizia, não, isso é conversa, isso é conversa. Aí quando foi um dia, aí ele foi ao banheiro, que era lá no fundo do quintal, aí tinha uma quartinha em cima do telhado, Sei. e ela caiu nos pés dele, ele se molhou todinho, e o cachorro que a gente tinha, ele saiu correndo. Oxi. Aí meu pai correu com medo, foi chamar minha mãe. Aí ela disse assim, não vou nada, você não disse que era minha mentira? Nesse dia a porta da cozinha dormiu aberta e meu pai não voltou mais para o quintal. Então essa casa hoje, ela foi reformada, totalmente reformada, e era muito interessante na época, muito interessante mesmo. E inclusive, teve uma vez que a gente estava na calçada, minha mãe estava conversando com o pessoal, e eles ouviram barulho lá dentro. Aí até a vizinha disse assim, ó, estão lavando os pratos. Aí levava tudo na brincadeira. Tá entendendo? Eu lembro que uma vez você me disse que vô era maçom. Meu pai era maçom. Para ele entrar na maçonaria foi assim, muito difícil. Tá entendendo? Porque na época eles assim pesquisavam a vida do homem em todos os aspectos para saber se ele podia ou não ingressar na maçonaria. Tem alguma relação com o financeiro? Não. Não. Era mais histórico. Em relação a isso, ao histórico da pessoa. E na época, assim, a maçonaria, às vezes as pessoas dizem assim, ah, lá tem um segredo. Não existe segredo, né? Nós, como filhos de maçons, então a gente diz assim, não havia segredo. Ele não comentava nada em casa, nem com minha mãe, nem com a gente, né? Principalmente a gente que era criança ainda. Mas não era nada exorbitante de, nossa, meu Deus, é um segredo que tem que ser guardado a sete Não. É porque o chaves. problema é o seguinte, apesar de ser mulher, eu digo assim, mulher, não todas, mas geralmente mulher, quando você conta alguma coisa, ela vai contar para outra e diz, olha, é um segredo, não conte a ninguém. Não é isso? Na maçonaria, não. Na maçonaria, eles se reuniam toda semana. Meu pai não ia sempre porque ele viajava, mas quando ele estava na cidade, ele ia. E lá, o que eles conversavam ficava lá. Então, a pessoa dizia, não, é um segredo, é um segredo. Não, eles simplesmente são pessoas que o que conversa fica lá, entre quatro paredes, e lá morre. E depois, Tonho, seu tio Tonho, né? Foi também maçom. Você saberia dizer se tio Tonho conseguiu chegar a algum... Porque eu sei que tem relação a níveis, né? Eu não sei Patamar que maior do que grau ele vô. chegou. Grau, essa é a palavra, grau. A que grau ele chegou. Assim também como eu não lembro a que grau meu pai chegou. Eu sei que aconteceu o seguinte, no dia que ele morreu, ele estava com um anel. O anel dele era muito bonito, com a pedra de rubi. E esse anel ele foi roubado no local onde ele morreu, esse anel. Então, assim, depois os maçons, alguns maçons foram lá em casa fazer visita, e um deles falou assim, que quem roubou o anel, a alma iria arder no fogo do inferno. Porque ninguém rouba ninguém, né? A pessoa pode estar ali morrendo, mas você não deve pegar nada do que é dele. Não é isso? Então, foi isso que aconteceu. Aí, sim, aí depois Tonho foi ser maçom. Aí seu pai, né, na mesma época, foi ser também. Então é uma... E o objetivo deles é filantropia, é ajudar as pessoas. Eu não sei hoje como é que funciona atualmente, mas na época do meu pai mesmo existia realmente a Uma irmandade, né? filantropia. Quando eles sabiam que tinha um irmão, eles consideravam irmãos, eles consideravam a esposa como cunhada, os filhos como sobrinhos. Então, quando acontecia de saber de que alguém estava passando por dificuldades, eles se reuniam e ajudavam. Então, no caso, depois que vô morreu, o enterro foi... Foi caro o enterro? Não, quando meu pai faleceu, minha mãe não teve despesa com nada.
A maçonaria foi que se dispôs a tudo, a ajudar em tudo. Todos eles. Se reuniram e custearam, né? Hum. Esse sepultamento. E eu lembro que no dia eles fizeram até uma solenidade no cemitério. Eles fizeram a solenidade lá, muito bonito por sinal, e eles jogaram umas flores amarelas, que é a acácia amarela, que é um símbolo da maçonaria. Entendeu? Sim, aí assim, lá em casa era assim. Geralmente tem aquela pessoa que você se dá melhor, né? Aí eu sempre me dei melhor com Marineide. Sempre me dei melhor com ela. Não que eu não gostasse das outras, mas tem aquela pessoa que você se identifica mais, Sim, tem. né? Márcia é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa assim que eu me lembro que quando você era pequeno, você uma vez disse que ela estava de mau humor, né? Você dizia assim, a tia está de mau amor, né? Mas era o Ela jeito parecia, dela. ela tinha, eu não sei, mas ela parecia estar constantemente de mau humor, eu não sei. Não, mas não, é o jeito dela, né? Hoje ela está bem melhor, Não, tá, realmente, né? ela parece estar mais feliz. Depois que ela saiu do trabalho que ela tava, ela ficou bem melhor. Porque existem ambientes tóxicos, né? É. Existem ambientes que, sinceramente, você olhando direitinho, quando você sai, é que você vê o quanto foi prejudicial para você. Assim, em relação assim, à minha vida profissional, eu sempre quis ser professora. Quando brincava em casa, a professora era eu. Então, Mas por que assim, você sempre quis ser professor? Era o que você que tinha assim, não, eu achava professor, bonito, ensinar? tá entendendo? Você transmitir para as pessoas aquilo que você aprendeu. Tá entendendo como é? Aí eu me dedicava mesmo, eu ficava altas horas da madrugada corrigindo prova, fazendo plano de aula. E às vezes as pessoas dizem assim: a vida de professor é difícil, muito difícil. Não existe valorização nem do governo, nem da própria sociedade. Mas se eu fosse voltar ao tempo, eu seria professora de novo. Tá entendendo? Porque assim, você olha e você sabe que você jogou uma semente e a semente floresceu. De um jeito ou de outro. Não é isso? Até agora, graças a Deus, os meus ex-alunos lograram êxito, a maioria. Tá entendendo? Você entrar no consultório médico, por exemplo, você olhar que o médico foi seu aluno, tá entendendo? E que você chegar em determinado lugar e ver que ali a enfermeira foi sua aluna, o advogado foi seu aluno, o padre foi seu aluno, tá entendendo? Então, assim, por isso que muitas vezes até você diz assim: eita, mãe, a senhora conhece tanta gente. Não existe ninguém, nenhum profissional que conheça mais pessoas do que o professor. Não é isso? Assim, você veja, é mais difícil você, o professor, lembrar do aluno do que o aluno lembrar. É mais fácil o aluno lembrar da gente, Não, é mais fácil. não é? Vocês, Porque mas assim, vocês também lembram bastante. lembra bastante. E é interessante, geralmente a gente lembra aquele que deu mais trabalho, a gente lembra aquele mais caladinho que ficava no canto. Tá entendendo? Assim, em relação à minha vida profissional, os melhores anos da minha vida profissional foram no Cristo Redentor, com a irmã Josefa como diretora. Foi bom ali, foi muito bom naquele colégio. O colégio é bom, a estrutura em si. É porque Tá com o tempo as entendendo? coisas foram Porque desandando. assim, para você lidar com pessoas, você não pode ver a classe social daquela pessoa, a beleza física daquela pessoa. Você tem que ver a pessoa em si, o ser humano em si. Não é isso? Então, assim, voltando para minha vida pessoal, à medida que o tempo foi passando, aí a gente vai realizando sonhos, Sim. né?
Então, o primeiro sonho que eu realizei foi me formar. Era um sonho de ser professora e É, se formar. era o sonho de me formar. Assim, com relação a casamento, eu namorei com uma pessoa durante 7 anos e acabou. Depois de muito tempo, foi que eu conheci seu pai, lá no Humberto Mendes. Hum, E depois, em 2002, foi que você surgiu na minha vida, foi. né? Que eu digo assim, foi um presente que Deus me Mas deu. antes de mim, a senhora já tinha ficado grávida. Já, mas eu tinha perdido o neném. Foi com quantos meses que a senhora perdeu? Quase 3. Foi aborto espontâneo. Foi. Aí quando foi depois de 2 anos, foi. Pronto, aí você nasceu. Entendeu? Que pra gente, quando você chegou, foi uma coisa assim, totalmente especial. Hum. Entendeu? Aí a gente tinha uma pessoa que cuidava de você, mas cuidava de você porque eu trabalhava fora. Mas quando eu chegava em casa, o menino era meu, porque o filho é meu. Eu não, jamais eu chamei uma babá para dizer, venha fazer o mingau do menino, eu estando em casa. Não, eu estando em casa, eu fazia, eu dava banho, eu brincava, eu fazia o mingau, tá entendendo? Eu trocava fralda, ele dormia, você dormia no meu quarto, não pegava você e jogava no quarto da babá, tá entendendo? Inclusive eu já caí, não foi? Foi, você caiu, foi uma vez que eu fui fazer a sua mamadeira e deixei seu pai olhando você. De repente eu ouvi foi um grito. Aí quando eu corri, você já tinha nadado para debaixo do berço. Sim, Maria, mas tipo, eu saí da cama para o berço ou eu caí do berço? Você caiu da cama para o Ah, tá. berço. Porque se eu tivesse caído do berço, Foi. Aí seu pai ficou até preocupado. Eita, meu Deus, eita, meu Deus. Eu digo, não, foi um acidente. Agora você que vai fazer o mingau do menino, que eu não vou deixar você com ele mais não. Aí assim, sua avó, todo dia ela ligava para saber de você. Ela tinha muito dá um banho de sal medo. grosso nesse menino, com É, pimenta pra esse menino, tá coisa assim, entendendo? né? Então era interessante que tinha vez que a gente chegava lá com você, aí ela dizia assim, esse menino tá com olhado. Oxi. Leva para rezar. Aí lá vai a gente levar você para mulher rezar. Eu já fui rezado, foi? Já. Oxi, por que você só me fala as coisas que a pessoa descobre de última hora na vida? Já me rezaram, foi? Meu Já. Deus. Aí, quando voltava para casa, ela dizia, e aí? Aí eu dizia, a rezadeira disse que ele estava com olhada. Eu não disse a você? Não disse a você? Oxi. Bote uma figa nesse menino. Bote uma fita vermelha no braço desse Meu menino. Deus. Então era desse jeito, sabe? Assim, até uma questão de crença, né? Não, é. Na época. Sim. Hoje você não vê mais isso, Não. não é? Então ela tinha assim muita preocupação para você não cair quando fosse subir as escadas. Aí a gente terminou descobrindo que você encontrou um jeito seu de subir. Sentava, depois levantava, sentava no outro degrau, levantava, sentava no outro degrau. Aí a gente tirou até foto para ela ver que você já sabia subir a escada. Tá entendendo? É, porque as pessoas têm ideia assim, filho único é egoísta, quer tudo para si. Não, você ia para a escola e voltava sem lápis, sem borracha. E eu perguntava, cadê o lápis? Ah, mãe, eu dei para meu amigo que ele não tinha dinheiro para comprar. Né? Aí eu tinha que explicar para você que a gente tem que ser bom para todo mundo. Só que se a gente der tudo que a gente tem para as pessoas, a gente vai terminar ficando sem. E a gente não sabe se alguém vai nos dar. Não é? Dividir é uma coisa e dar tudo é outra, totalmente diferente. Sobre isso de dar tudo para as outras pessoas, a senhora também teve uma época em que a senhora se preocupava muito com as pessoas da sua família, da nossa família, e ajudou mais do que deveria. Não, era de mim mesmo, eu sou assim. Minha mãe era assim, minha mãe era assim. Minha mãe, ela ajudava muito as pessoas e ela tinha carisma, tá entendendo? Por exemplo, fazer feira. Na época, hoje a gente já não vê muito, tinha o carroceirinho, aquele menino com a carrocinha. Então, sempre o mesmo menino levava a feira dela em casa. Quando levava, ela dizia, só sai quando tomar café. Aí dava café ao menino, perguntava se ele queria mais alguma coisa, e ainda pagava a viagenzinha dele, pra, levando a feira dela em casa. A senhora pretende, nossa, eu quero conhecer algum lugar, Ah, eu eu quero quero. conquistar isso na minha vida. Por quê? Porque
Você já se formou, já trabalhou os 30 anos, né? 30 e poucos anos. 25 anos. 25 anos que tinha que trabalhar, já está aposentada. Então o que a senhora tem que fazer agora é só viver o resto da sua vida. Mas a senhora tem alguma meta, algum objetivo para, antes de morrer, você fazer isso? Você poder realizar esse sonho que é conhecer uma cidade, um país, um estado, uma pessoa, um cantor. Não, eu tenho vontade de conhecer Portugal. Tá Por entendendo? qual motivo, exatamente? Você quer conhecer as pessoas que roubaram o Porque nosso ouro? não, a gente não vai por esse lado, Não, assim. né? Mas é um lugar assim que eu acho bonito, não há necessidade de você saber uma língua diferente, não É. é porque eles falam a nossa língua, sendo que com o sotaque deles, né? Uhum. Totalmente diferente. É isso. Esperar meus netos, né? Algum dia vai vir. Algum dia vai vir, né? Eu espero estar viva ainda Vai. para ver, Não né? quer tão cedo assim, é? Hein? Quer tão cedo assim, é? Não, precisa não ser tão Aí cedo é. assim. Então a vida, ela dá pra gente presentes, mas a vida, ela não é um mar de rosas. Ela nos dá também muita coisa triste, É. né? Porque quando você passa por uma agonia, vamos dizer assim, por um momento ruim, isso lhe fortalece, não é isso? Faz com que você se torne maior do que o que você imaginava. Você não imagina, por exemplo, que você é capaz de pular de um monte, um exemplo. Mas tem um momento que tem algum bicho atrás de você, tem alguma coisa muito ruim lhe perseguindo e você termina pulando. Aí depois que você pula, você diz: olha, eu consegui. É. Mas isso dependeu de quê? Dependeu Esforço. de um esforço pessoal. Isso. Então a vida é isso. A vida é uma escada onde a gente sobe e quando a gente chega num determinado lugar, a gente não tem mais para onde ir e a alternativa é a gente descer. Mas você desce realizado, porque você conseguiu subir. Então, cada degrau que você sobe na sua vida, cada obstáculo que você supera, tá entendendo? Vai lhe fortalecer como ser humano. Você vai ficar orgulhoso de si próprio, tá entendendo? Mesmo que alguém diga a você, você não é capaz. Alguém já lhe disse isso. Você não é capaz, mas você tem que dizer para si próprio, eu sou capaz. E a pessoa que lhe falou isso, ela vai se sentir totalmente inferior, porque ela chegou a lhe desejar algo, a não ver em você o herói que você é, a grande pessoa que você é, porque você conseguiu atingir um objetivo, não é? Por isso que muitas vezes eu digo a você assim: voe alto, mais alto que puder. Voe como a gaivota, não é isso? A gaivota não, Águia. a águia, não é? Voe como a águia, porque a águia ela voa altíssimo. É tanto que dizem até que ninguém nunca viu os restos mortais de uma águia. Tamanha o seu voo. Então, quanto mais tudo que você quiser, vá em busca. Se alguém disser não vale a pena, você vai em busca. Quem vai saber se vale a pena ou não é você mesmo. Ninguém vai estar no seu lugar. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas fulano, como já disseram a você, ah, porque você nasceu em berço de ouro. Não. O que você Eu não conseguiu. nasci em berço de ouro, não. Eu fui colocado em um. Na realidade, né? Não, mas não é bem um berço de ouro. Quem falou isso para você, falou no intuito de que você teve as coisas de mão beijada. Ninguém tem nada de mão beijada. Não é isso? Porque uma coisa é você educar um filho, você ensiná-lo as primeiras palavras, você ensiná-lo a andar, a se comportar, você educar.
para que ele saiba entrar e sair de qualquer lugar, não é isso? Mas quando ele chega numa determinada idade, aí ele é que vai decidir o que é que ele quer ser da vida, né? Ele teve o quê? Ele teve uma base familiar. Depois disso, aí ele vai em busca dos seus ideais. Queria agradecer a você por ter cedido um pouco do seu tempo para fazer essa bela entrevista. E era um pouquinho disso que eu queria conversar com você. Que isso foi mais uma conversa do que uma entrevista, na realidade. Muitas das histórias que você contou eu já sabia, mas eu queria documentar isso, porque algum dia, lá na frente, eu vou querer assistir isso de novo. Viu?